Olá, eu sou a robô do Fera que ele fez em duas versões, uma em Java, a melhor linguagem mundial, e uma em Ionic, melhor framework mobile. E hoje vamos apresentar a aula. Pode entrar, Fera. Aê! Tô chegando, muito bem, tô chegando. Obrigado, robô. É o robô, muito bem. É um robô que me apresentou dessa vez. Um robô muito bem programado. Ele fala, ele dá pirueta e ele também faz café. Muito bem, tá bom? Vamos então. Vamos começar mais uma incrível aula. Você que está aí comigo, rádio ouvinte, você que está aí comigo na sua televisão, telespec, você que está comigo. Vamos continuar então. A nossa aula de hoje é sobre gráficos no Ionic. Veja que aquela mensagem que aflige a sua alma está aparecendo, e se você estiver, se isso fere o seu corpo de formas indescritíveis, mande para o titio um PC gamer. Muito bem, muito bem. Vamos começar então. Já estou aqui com a ferramenta aberta. Olha. Vamos no prompt de comando. É a primeira coisa que eu vou fazer. Quando eu vou trabalhar com gráfico no Ionic, eu tenho, assim, basicamente, tem mais opções, mas as mais conhecidas são duas. Eu trabalhar com duas bibliotecas JavaScript. A primeira é a D3.js e a segunda é o chart.js. Então, o chart.js eu achei mais fácil de digerir, mais tranquilo. Então, vou passar o chart.js. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é entrar na pastinha do nosso projeto. Bom, vamos criar então um projeto, certo? Então, cd Ionic é a pastinha que você já está acostumado, você que está aí comigo. Então, vamos dar então um Ionic start teste 014 blank pp e vamos dar no start. Enquanto isso, você fica com os nossos comerciais. Bem, muito bem, terminou. Já podemos então continuar. Bom, então vamos cortou tudo. Vamos então continuar. Logo depois da instalação aí instalação não, a gente fazer um novo projeto do Ionic, a gente tem que fazer a instalação da biblioteca no nosso projeto. Então vamos no teste 014, cd teste 014, vamos dar o comandinho. O comandinho é básico,
npm install, install chart.js --save, tá? Então anota aí, é o primeiro comando que tem relação direta aí com o nosso programa. Se já tiver instalado, ele vai fazer uma atualização numa boa, e aí a gente vai já com ele atualizado. Eu não sei se ele demora ou não. Terminou, tá terminado. Então vamos, então nós já instalamos então a nossa biblioteca para trabalhar com os gráficos. Então eu posso fechar aqui o meu prompt de comando. Vou abrir então aqui o meu Visual Studio Code. Vamos no Visual Studio Code. Abriu, então vamos agora abrir o nosso projeto aqui em File, Open Folder, e eu vou lá na pastinha do meu projeto. Olha lá. Toda vez eu tenho que fechar. Então vamos lá. Vamos então já abrir um terminal aqui e vamos dar um Ionic Server para a gente ver como vai ficar. E aí vai ter mais um cortinho aí que nós vamos fazer. Então, né, vou subir aqui só um pouquinho. Vou subir só um pouquinho. Bom, enquanto ele vai subindo aí, o que eu vou fazer? Eu vou editar tudo que eu preciso editar, sem precisar fazer o corte enquanto ele estiver aí. Se tiver dando umas quedas aí, não tem problema, a gente aguenta aí. Então vamos abrir aqui então. Vamos abrir aqui nosso app, vamos abrir o home e vamos começar a nossa festa. A primeira coisa que a gente vai fazer é mexer no HTML desse home ou da sua página que você estiver trabalhando aí, tá? Repito, não há necessidade de fazer um projeto novo como eu fiz aqui agora. Não há necessidade disso. Você pode aplicar a partir do que eu vou fazer agora no seu aplicativo que já está em andamento. Então vamos começar aqui, ó. Estou aqui, ó. Vou remover isso que vem padrão. E aí é o seguinte, vamos fazer um gráfico. Bom, para ficar bonitinho, eu vou colocar aqui um H2. Vou colocar um H2 aqui que é para falar o nome do gráfico. Vamos fazer então primeiro um gráfico de barras, tá? Então gráfico de barras. Certo? Bom, aí aqui agora, o que acontece? Eu vou usar um componente HTML5 que é o Canvas, tá? O Canvas, para quem não sabe aí, HTML5, ele é um container, é um lugar onde eu posso fazer algum tipo de desenho. Nesse caso, eu vou desenhar um gráfico, tá? Em JavaScript, utilizando a biblioteca chart.js. Então vamos lá, ó. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um hashtag gráfico barra. Então esse canvas aí vai ter o nome de gráfico barra. Para que eu estou fazendo isso? Para mim vir aqui no meu home TS,
e começar a minha festa, porque o grosso começa todo aqui. Você vai ver que agora a gente dificilmente vai voltar para lá, tá? Vai ser para arrumar uma coisinha ou outra. Enquanto isso, vocês podem ver aqui embaixo que ainda o Ionic Serve não subiu. Mas tudo bem, a gente não salva nada, espera ele subir para a gente salvar. Bom, se a gente salvasse e executasse, não ia aparecer nada, ia aparecer só lá gráfico de barras, tá? Então, sem muito alarde, vamos continuar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um import de quem? Desta nova biblioteca, que é o chart, tá? Da onde? From chart.js. Beleza, ponto e vírgula. Pronto, já fiz aí a minha importação. O que eu tenho que fazer agora é linkar o HTML com o nosso TS. E aí isso eu faço com o famoso view child. Então, view child. Esse cara vincula diretamente o que acontecer aqui no TS com o cara que está lá no HTML. Então eu dou o mesmo, no caso aqui eu vou dar o mesmo nominho para a gente não se perder muito, né? Então eu vou dar um nominho aqui, ó, para essa variável de gráfico barra, que é o mesmo nominho que está lá. Esse nome é o que está lá. E eu vou dar agora o mesmo nome, gráfico barra. Para quê? Para a gente não se perder. Professor, tem que dar o mesmo nome? Não há necessidade. Element ref. Beleza. Veja que já lá em cima ele já importou o view child e o element ref. Bom, se ele não importar, é só você, vai aparecer uma lâmpada aqui, amarelinha ou azulzinha. Você clica na lâmpada e ele vai falar how to fix. Você clica lá e ele vai importar para você numa boa, numa nice. Bom, agora o que eu vou fazer? A terceira coisa que eu vou fazer é uma variável do tipo chart, que é do tipo, né? Do tipo gráfico, do tipo da nossa biblioteca. Então vamos lá. Bom, aqui eu vou chamar de gráfico B. Pronto, gráfico B é do tipo chart. Opa. Olha lá, tá lá em cima. Show de bola. O que eu vou fazer agora? Agora é o seguinte. Eu vou usar aqui um método que é do Angular, que ele vai ser executado logo depois que a tela for desenhada. Então é o famoso ng after view init. Então logo depois que ela é iniciada, ele vai executar o que está aí. Bom, agora aqui dentro dela é que eu vou fazer a festa acontecer. A primeira linha é fazer todo esse link do que está lá no HTML com essa variável gráfico B, que é do tipo gráfico. E aí depois eu vou dar os parâmetros e aí ele vai jogar direto lá no HTML, tá? Show. Então this.bar, gráfico B, ele vai receber um novo gráfico, né? Ó, já aqui, quem conhece orientação a objeto já sabe que eu estou gerando um objeto, estou instanciando. Ali em cima eu criei uma variável do tipo chart e agora estou instanciando ela, tá? Bom, e aí agora nós vamos fazer o link com quem? O link com gráfico barra, que é o cara que está lá no meu HTML, certo? Beleza. Native
elemento. É um elemento nativo porque é um canvas, tá? Ele deu uma travada. Native element. Tá? É o primeiro parâmetro aí, vírgula, e agora eu vou dar toda a configuração do meu gráfico. Olha lá, ó. Abrir a chave e vou começar a minha festa. A primeira coisa que eu vou fazer é falar qual é o tipo dele. E aí a gente vai ter os seguintes tipos: o line, que é em linha, aquele em linha; o bar, que é esse que nós vamos fazer, que é de barra; radar; o dognut, que é a rosquinha, né? O pie, que é o de pizza; o polar, que é interessante; e o bubble, tá? Que são bolinhas assim num gráfico cartesiano. Tá, tudo bem. Então vamos começar a festa então. A primeira coisa que a gente fez já está aí, que é linkar o HTML com o nosso TS aqui, com a nossa variável TS. Então a gente vai fazer assim: type bar. Então esses tipos que eu acabei de falar, line, dognut, pie, então é aqui que você vai colocar aqui que você vai inserir qual é o tipo dele, tá? Qual é o tipo dele, beleza. Aí você vai vir com o segundo parâmetro, que é o data. O data são os dados que compõem o nosso gráfico, tá? São os dados que compõem o nosso gráfico. Primeiro dado que compõe nosso gráfico é os labels. Os labels, quem são os labels? Os labels são o nome dos parâmetros do eixo X, tá? Então eu vou começar aqui, vamos colocar aqui colocar cor, né? Cor é bonitinho. Cor é bonitinho. Vamos colocar cor. Cor vai ficar bonitinho. Então, vamos começar com vermelho. Vamos colocar o azul. O amarelo. O verde. O rosa. E o laranja. Pronto. Vou dar um vírgula aqui no final. Agora eu já falei, ó, esses caras são do meu eixo X. Então eles vão aparecer na parte de baixo do meu gráfico. Agora eu vou fazer o que? Vou dar um label, datasets. Agora são tudo que compõe o restante do meu gráfico, tá? Bom, a primeira coisa que vai compor é sobre o que? Sobre o que eu estou falando. Então, nesse caso, eu vou colocar um label cores, tá? Opa, uma vírgula aqui. Cores. Aí, data, que é um array de data, são vários números que nós vamos colocar. Esses são os dados mesmo, tá? Então, ó, vou lá e coloco, por exemplo, um 12, vou colocar um 19, vamos colocar aí um 3, um 5, um
2, 3. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boa, 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 boa. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o background, que é a cor deles. Opa, não é chave, é colchete. Que é a cor deles. Então, vamos começar. O primeiro é vermelho. Opa, não pode, é vermelho em inglês, né? Red. O segundo é azul. O terceiro é amarelo. O quarto é o verde. O quinto é o laranja. E o sexto é o rosa. Feito, fechou. Estamos com as cores aí. Acabou, professor? Por mais incrível que possa parecer, acabou. Eu tenho, ó, os eixos X, eu tenho os dados, eu tenho sobre o que é e eu tenho a cor de cada barra. E aqui já subiu? Não, ainda não subiu. Então vamos aguardar. Tá em branco, tá vendo? Ele ainda não tá salvo. Então agora nós vamos salvar ele e você vai ver que vai aparecer aí o gráfico. Então, File, Save All. Vamos correr lá. Ele vai, olha lá, ó, recompilando. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vejam que ele apareceu. E por algum motivo ainda desconhecido por este que vos fala, o gráfico não apareceu. Bom, vamos ver o que aconteceu. Vamos lá ver o que aconteceu dessa vez para não aparecer o gráfico completamente. Será que ele não carregou direito? Ou alguma tag que o Titio esqueceu de fechar? Ó. Vamos então lá dar uma olhada, ver o que aconteceu. Ó, então aqui no datasets, datasets, ó, aqui ó, aqui ó, aqui, ó, falta um S aqui ó, tá vendo? Então save all, volto lá, e o nosso gráfico apareceu, mas ainda apareceu lá. Vixe, velho, olha que loucura. Vamos dar um reload aqui pra ver se ele, olha lá, ele não tá aparecendo as cores, tá vendo? Ó, cadê as cores? Ó, não tá aparecendo as cores. Vamos ver o que aconteceu dessa vez aqui nas cores, né? É background color, outro erro. Ai, professor, background color aqui, ó. Oh, Jesus amado, vamos voltar lá. Aí, boa, olha lá. Professor, por que o laranja não apareceu? Porque o laranja, olha aqui o laranja, ele vale 2. Então ele pega o menor desse conjunto e começa o gráfico nele. 2, olha lá, tá vendo? Então por isso que ele não aparece, porque ele é como se não tivesse nada. E aí o rosa tem um pouquinho, amarelo um pouquinho, e subo o restante aí dos valores. Bom, professor, tá, tudo bem. E se eu quiser fazer um gráfico de linha? Eu fui contratado pelo TRE, que é o Tribunal de Justiça Eleitoral Regional do Mundo,
E aí eu tenho que fazer um gráfico em linha. Muito bem, a gente volta lá no HTML, ó. Estou no HTML, tão simples quanto. Vou copiar e colar isso aqui, ó. Tum, tum. Aqui eu vou mudar de gráfico de barra para linha. E aqui eu vou mudar, né, linhas. Beleza? Show. Vamos fazer então o gráfico em linha. O gráfico em linha, ele exige um pouco mais da gente. Vamos então vir aqui. É a mesma linha, ó. É a mesma linha. Vou mudar aqui de barra para linha. Aqui, gráfico B. Vamos colocar um gráfico L. E aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui a gente pode até copiar, porque a grande parte não muda muito. Então vamos copiar ele inteiro. Pronto. Aqui vai ser, não é gráfico B, é gráfico L. Aqui não é gráfico em barra, é gráfico em linha. Pronto, então essa parte está pronta. Aqui não é bar, é line, certo? É o line. Bom, vamos supor que você foi contratado pelo DRE. Então nós vamos fazer aí o janeiro, fevereiro, o março, abril, maio e junho. Pronto, fizemos os meses aí, tá? Um tanto de meses interessante. Aí é o seguinte, aqui no dataset, no label, vai ser a minha primeira linha. Então vamos colocar o querido Maluf. Muito bem, vamos colocar o Maluf. O Maluf aí é o seguinte, tem o data, mas antes do data, nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse background color aqui e vamos começar a festa. Bom, os dados aqui, vamos colocar uns dados um pouco maiores para você ter uma percepção melhor. 65 para janeiro, vamos colocar 59, vamos colocar um 80. Vamos colocar um 81 para você ver uma diferencinha. Vamos colocar um 56 e aqui vamos colocar um 55. Pronto, beleza. O Maluf teve essa porcentagem de votos aí, de intenção de voto, né? Aí é o seguinte, nós vamos colocar uma coisa que não tem lá no bar, que é o fill, que é o preenchimento. Se eu pegar e deixar sem isso, se eu não colocar essa linha que eu vou colocar agora, que é o fill, false, opa, o fill, ele conforme ele vai fazendo a linha do gráfico, ele vai preenchendo com a mesma cor na parte de baixo. Então às vezes é interessante, às vezes não. Nesse caso eu só quero a linha, então eu deixo o fill false. E aí é o seguinte, line tension, quer dizer, o quão tensa é a linha, então quão reta ela é, tá? Ó, 0.1 é uma medida aí que você vai ter e você vai ver o finalmente dela. Bom, vamos ver se ficou bom, porque só com isso ele já vai fazer a linha. Veja lá, ó, vou salvar aqui, ó, save all, e vou lá, olha aqui, vai aparecer o gráfico aqui embaixo, ó, fica vendo? Tá recompilando. Vamos. Isso. Assim. Ah lá. Tá vendo? Ah, eu esqueci de colocar cor. Vamos colocar cor. Vamos voltar lá e colocar cor. Então vamos ver aqui, vai. Vamos colocar aqui um border color. Tá? Tá vendo que é diferente do gráfico em barra? Border color. Vamos colocar para o Maluf, vamos colocar azul. Certo? Olha lá.
Vamos salvar. Olha lá que bonitinho. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente não precisa disso aqui, então eu vou tirar daqui. Eu vou deixar isso aqui do ladinho aqui, ó. E aí você vai ver ao vivo a gente atualizando aqui, ó. Aí, ó. Tá, ó. Ó. O que a gente fizer aqui vai sair aqui do lado ao vivo, tá? Vamos então agora colocar o segundo neném aqui, que vai ser, deixa eu pensar aqui. O segundo, vamos colocar uma vírgula aqui, ó. O segundo que nós vamos colocar aqui vai ser o Brizola. Vamos colocar o Brizola, que é você que é velho conhece quem é o Brizola, né? Ó, vamos colocar o Brizola aqui, ó. Aí vamos deixar aqui o fio false tensão. Vamos tirar o tensão, que daí ela vai ficar uma linha, curvada, suave, tá? A cor do Brizola, vamos colocar um verde. E aí vamos mudar um pouquinho aqui, vamos mudar para 55, aí aqui a gente vai colocar um 65, aqui vamos colocar um 59, aqui um 56, e aqui um 81 e aqui um 80. Tá? Ali mais ou menos. Vamos então agora salvar. Olha lá o que vai acontecer aqui, ó. Olha lá. Tá vendo, ó? A linha ficou suave e seguiu mais ou menos a linha do nosso querido Maluf. Tá, tudo bem. Certo? Tá tudo bem até agora. Só que aí, quando esses caras eram presidenciáveis, tinha um outro cara. Esse outro cara é um cara que você já conhece, que é o agora vai ter um amigo meu que vai pirar na batatinha, ó. Tá vendo, ó? Ó, olha aqui, ó. É o Lula. Muito bem. O Lula vai ser da cor vermelha, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. E vamos colocar que o Lula, ele tava aí com começou com 35, aí ele foi para 36, aí ele foi para 41, foi para 40, aí ele foi para 39 e aí ele baixou e chegou a 85. Não, vamos falar que eu sou comunista. 5. Pronto. Aí, file, save all, e vai aparecer lá. Olha lá, vai aparecer. Show. Olha lá. Então, o Lula foi indo e caiu. Não nada a ver. Tenho, né? Só coloquei aqui a política como ilustrativa. O Brizola já morreu, o Maluf eu não sei, e o Lula eu não sei também, tá? Não sei. Bom, é um gráfico em linha, você viu que é o gráfico em linha. O interessante de usar essa biblioteca é que, por exemplo, o cara que estiver usando, o usuário que estiver usando o seu aplicativo, se ele vier aqui em cima numa delas aqui e clicar, por exemplo, eu não quero saber o do Lula, eu quero saber só do Maluf e do Brizola. Se ele, com o dedinho dele, ele clicar, ele sai e ele se refaz sozinho o gráfico sem o Lula, por exemplo. Ah, não, eu quero o Lula, mas eu quero saber o Lula e o Brizola. Não mudou muito, né? Agora, não, eu quero o Lula e o Maluf. Também não mudou muito. Se tivesse aí um terceiro que tivesse páreo aqui, ele ia mudar, né? Veja aqui, ó, olha lá, tá? O gráfico se refaz. Se eu tirar todo mundo e deixar só o Lula, o gráfico se refaz. Se eu tirar o Lula e deixar só o Maluf, o gráfico não se refaz. Se eu deixar o Brizola, tá vendo? Então isso é perfeitamente interessante, tá? O de barra não, você clica, eu não tenho essa mesma desenvoltura, ó. Se eu clicar aqui, ele vai sair todo mundo no de barra, tá? Agora vamos para o último dessa noite, que é o de pizza,
que todo mundo gosta. Vamos fazer então um gráfico em pizza. Para fazer um gráfico em pizza, a gente vai primeiro aqui. Vamos aqui no HTML. Salvei e estou colocando ele aqui, ó. Então, gráfico de pizza. Gráfico pizza. Opa. E aí vamos lá no TS e vamos fazer de novo mais uma linha aqui, ó. Pizza. E aqui pizza também. E aqui é um gráfico P. Muito bem. Tá. Como é muito parecido, né? Todos são muito parecidos. Eu vou copiar de novo aqui do meu gráfico em barra, ó. Estou copiando aqui do meu gráfico em barra. Vou colocar aqui depois do nosso gráfico em linha. Na verdade, eu vou deixar esse gráfico em linha DC, porque você já viu tudo sobre ele. Vou colocar ele aqui. Pronto. Vamos modificar então aqui que não é gráfico B, é o gráfico P de pato. Aqui é em pizza. E o tipo dele é o pie. Bom, então vamos lá. O gráfico em pizza. Pra gente terminar logo esse, pra ficar não ficar tão grande, vamos fazer ele com jogos, tá bom? Então vamos fazer o label dele. Vamos fazer aqui o famoso Minecraft. Vamos colocar aqui o Free Fires. E vamos colocar aí o que está na modinha, que é o Warfare, né? Tá o Call of Duty Warfare. Tá na modinha, vamos colocar ele lá. Bom, no datasets a gente vai deixar o label. Vamos colocar aqui jogos, tá? Jogos. Vamos colocar agora aqui os valores. Vamos deixar aqui, ó, 25, é claro, para o Minecraft. Vamos colocar aqui 3 para o Free Fires. E vamos colocar aí um 19, que é um jogo bom, né? É um jogo bom. Aí, um 19 aqui. Tá, agora aqui background color, vamos deixar vermelho mesmo aqui pro Minecraft. Vamos deixar o azul para o Free Fires e amarelo para o Warfare, que é amarelo de fogo, né? Vamos ver então o que vai acontecer. O que aconteceu agora? Veja bem, olha, vou salvar e vai aparecer lá, ó. Fica vendo, ó. Fica vendo lá, ó. Fica vendo lá. Olha lá. Ah, ele apareceu embaixo. Ah, ele apareceu embaixo por causa disso aqui, ó. Ai, eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Vamos apagar isso aqui. Pronto, agora ele vai aparecer onde eu quero. Que eu quero que ele apareça no meio. Salvou. E show. Ah lá, em pizza. O que tá acontecendo aqui? Ah, tá, aqui ó. É que a gente aproveitou e esqueceu de arrancar. E vamos salvar aqui, ó. Pronto, agora sim. Porque ele apareceu todo esse povo aqui que não faz parte, né? Que a gente aproveitar lá, ó. Olha aqui bonitinho. Minecraft, Free Fires e Warfare. Bom, muito bem, ó. Se eu clicar, ele vai dar a porcentagem, um número da questão do eixo, né? Daquele determinada coisa. Veja que interessante, ó. Se eu tirar o Warfare, olha o que acontece. Se eu colocar o Warfare, se eu tirar o Minecraft, olha o que acontece. E se eu tirar o Free Fires, fica só os dois. Isso é muito legal para o usuário, né? E o que eu fiz? Nada. Para fazer isso, de tirar aqui, não, a biblioteca já propõe. Eu espero que você tenha gostado muito, mas muito desse vídeo. Se você quiser mais, dê o seu palpite. Tô indo. Eu tô indo. Você viu que eu fiz um robô?
No próximo, o robô vai falar mais. Adeus. Adeus a você. Estou indo. Estou descendo. Eu estou descendo. Tchau. Tchau pra você. Tchau.